Você sabe exatamente o que faz um advogado criminalista? Eu, nesses mais de 20 anos de carreira de advocacia criminal, tendo aí também ocupado bancos acadêmicos como professor universitário, às vezes até muitos alunos não sabem exatamente o que faz um advogado criminalista. Bom, primeiro, é bom deixar claro que um advogado criminalista não se alia à prática criminosa, não se presta a defender bandidos ou é um bandido, como infelizmente muitos pregam, muitos falam por aí. O papel do advogado criminalista, primeiro, é estar ao lado do acusado. Isso mesmo, uma pessoa, ela não sai inicialmente culpada, ela é acusada de um determinado crime ou é acusada pela prática de eventual crime. E na maioria das vezes, durante o processo penal, oportunizadas aí as defesas, o contraditório ou eventual recurso, ela pode inclusive ser considerada inocente. Ou ainda, ainda que seja culpada por determinado crime, não cabe ao advogado criminalista exercer seu juízo de valor, né? Inclusive, nosso próprio Código de Ética determina que o advogado deve exercer seu munus sem considerar sua própria opinião. Então, notem que, ainda que aquele acusado, que posteriormente se torne réu, tenha feito a determinada conduta, o advogado criminalista pode, pode fazer, por exemplo, que o réu confesse a sua conduta, pode ter benefícios que a própria lei prevê. E notem, apesar de muitas vezes o clamor público, alguns apresentadores de TV ter repulsas a direitos concedidos aos presos, aos condenados, notem que esses direitos não são realizados pelos advogados. Os direitos estão nas leis. As nossas leis são promulgadas, são entendidas, são formuladas pelos nossos políticos eleitos por nós. Né? Então, notem que o papel do advogado, em especial aí o advogado criminalista, é batalhar pela aplicação da lei, ou seja, é fazer que seja cumprido aqueles direitos que estão previstos na lei. E isso, independente do crime que esteja sendo acusado, independente da condenação que lhe seja prometida, os direitos previstos em lei, na nossa Constituição Federal, no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, todos esses direitos têm que ser preservados e é esse o papel do advogado criminalista. Então, desde os primeiros degraus, ou seja, desde o inquérito policial, quando aquele acusado recebe uma intimação para ir à delegacia de polícia, lá deve estar um advogado criminalista para ver antes quais as acusações que pesam contra o advogado. Feito isso, orientar o seu cliente, procurar entender o que de fato aconteceu, que muitas vezes uma pessoa é intimada a comparecer na delegacia e ela não sabe de fato o que aconteceu. Né? Então, o advogado criminalista deve antes saber do delegado, visualizando esse inquérito policial, o que, que aconteceu, quais as circunstâncias, para depois apresentar ao seu cliente e demais provas que possam corroborar aí pela inexistência da autoria, ou seja, se existir algum crime, não foi ele o autor do crime, e se por algum motivo ele for o autor do crime, talvez não ocorreu naquelas circunstâncias que ele está sendo acusado. E não é só na delegacia, é acompanhar durante todo o procedimento investigativo, durante toda a ação penal, durante o recurso, enfim, é de fato estar ao lado daquele acusado de determinado delito. O que poucas pessoas também não têm conhecimento de função ou da função do advogado criminalista é, como eu falei, de estar ao lado daquele acusado de algum crime, mas na grande maioria das vezes também estar ao lado da vítima. Sim, porque ela querendo, a vítima pode ter também um advogado. Tecnicamente, nós dizemos aí que é um assistente da acusação. Ou seja, então, depois do inquérito policial, se concluir pela autoria do crime, e aí, se o Ministério Público oferecer a denúncia, ou seja, se tiver prova que o crime aconteceu e de que aquele acusado foi o autor daquele crime, esse acusado ele é denunciado e vira réu. Então, a partir do recebimento dessa denúncia,
a vítima também pode ser assistida por um advogado que vai aí auxiliar o Ministério Público, fazendo inclusive pedidos autônomos de prova, pedidos autônomos de testemunha. Ela vai participar desta ação penal mais próximo da vítima. Nós teremos aí, no caso, o Ministério Público, se a ação for pública incondicionada, mas poderemos ter também aí a figura do assistente da acusação, que é o advogado criminalista que atuará ao lado da vítima. Então, pouca gente sabe que esse é um papel também do advogado criminalista. Existem, por sua vez, alguns processos em que o Ministério Público não atua. São aqueles de ação penal privada, uma queixa-crime, por exemplo, alguém que foi caluniado, injuriado. Nesses casos em que o Ministério Público não atua, porque é uma ação penal privada, existe a necessidade de um advogado criminalista atuar. E aí ele vai atuar não só do lado do acusado, do réu, né, do querelado, mas necessariamente do lado da vítima, do querelante. Por quê? Porque esse processo ele só vai se iniciar com o que a gente chama de queixa-crime, ou seja, que é a oportunidade, a petição inicial formulada pelo advogado e aí diretamente ao fórum, ao juiz. A vítima não pode diretamente tomar essas providências. Nos crimes de ação penal né, privada, necessariamente tem que ter um advogado, tanto do lado do querelante, que é a vítima, como do lado do querelado, que aí é o acusado. O advogado criminalista também pode, segundo o que reza aí o Código de Processo Penal, pedir para instaurar o inquérito policial, que é o procedimento investigativo. Acontece muito quando o advogado criminalista atua para empresas, por exemplo. Então, se eventualmente está apurando um ilícito numa empresa, a empresa não pode, por seus meios próprios, tomar determinadas providências. Havendo a necessidade aí de providências criminais, a empresa deve aí constituir um advogado criminalista que fará, após colher todas as informações, um requerimento para a instauração de um inquérito policial. E isso é feito, né, do advogado criminalista para o delegado de polícia. Algumas providências só o delegado de polícia pode providenciar. Algumas colheitas de provas, algumas solicitações de perícia, a oitiva daquele acusado da empresa, por exemplo, a oitiva de testemunhas. Então, notem que o procedimento administrativo da empresa, por vezes, não pode se carrear aí para apurar crimes. Né? Quem apura crimes é aí o delegado de polícia judiciária. Então, notem que é grande o cabedal de atividades que o advogado criminalista pode realizar. E aí, falando um pouquinho da formação, o advogado criminalista, óbvio, primeiro tem que ser aquele bacharel em direito que é aprovado nos bancos acadêmicos, né? Colou grau, ele é o bacharel em direito, então ele tem que ser aprovado no exame de ordem, inicialmente, que aí hoje atualmente é feito em duas fases. Uma vez sendo advogado, inicia seus estudos na área criminal. Aqui no Brasil, o advogado, para se especializar ou para atuar na área criminal, ele não precisa ter pós-graduação, não precisa ter um curso paralelo, basta ser advogado. Mas é óbvio que é desejável que ele se especialize, que ele faça uma especialização, faça um mestrado, que estude um pouco de vitimologia, que entenda um pouco de perícia. Todas essas são expertises para atuar na advocacia criminal. E, logicamente, o que eu sempre defendo, o advogado criminalista, ele precisa entender bastante o ser humano, né? Porque às vezes a gente vê aí que muitas pessoas dizem que eu nunca vou cometer um crime, por isso que eu não gosto de criminoso, enfim. Eu dou aí um exemplo claro, bem barato para vocês. Uma determinada festa ou num domingo na sua casa, você toma 2 copos de vinho, 2 taças de vinho ou 2 latas de cerveja e é parado numa blitz e feito o etilômetro, o bafômetro que nós conhecemos, é constatado que o teor de álcool é superior àquele que a legislação permite.
Vejam, se for superior ao limite exigido pela legislação, você cometeu um crime, sim, um crime de trânsito. Então vejam que não é, facilmente aí desejável que você diga, ah, não vou cometer um crime, né? Então não podemos lançar aquela tarde de que aquele acusado de um crime, um criminoso, bárbaro, e que deve ser lançado aí aos leões. É outra coisa que eu digo também, né? Ainda que a pessoa tenha cometido crime, existe a oportunidade também de, após a condenação e quando transitou em julgado, ou seja, de não houver mais a possibilidade de recurso, inicia uma outra fase no processo penal aí que nós chamamos de execução da pena, ou execução do cumprimento da pena. E o advogado criminalista também pode atuar na defesa dos interesses daquele apenado, acompanhando o cumprimento de pena, pedindo aí a progressão de regime, né? Nós temos aí o fechado, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Tudo isso é feito também pelo advogado criminalista que acompanha. Mas, e aí não são benesses, né, que são colocadas à disposição daquele apenado, não. São direitos previstos na lei em que o advogado faz-se exigir. Então, notem que quando vemos aí determinada pessoa que está sendo acusada de um crime, é concedido fiança, é papel do advogado criminalista, porque se está previsto em lei, deve sim exigir o arbitramento de fiança, se cabe liberdade provisória. Notem também que não é discricionariedade do juiz ou do delegado de polícia, não. Se está previsto, cabe aí o advogado criminalista atuar e exigir aquilo que está previsto em lei. Então, se querem tirar esses benefícios, tem que mudar a lei. Mas notem, pessoal, diferentemente do que dizem por aí, nosso sistema carcerário é precário, não tem conforto, como dizem aí, não tem luxo, a comida está longe de ser o ideal. A gente ouve bastante dizer, ah, o preso tem que trabalhar, tem que estudar. Senhores, eu atuo nessa área há mais de 20 anos, não conheço só um apenado que não deseje trabalho, que não deseja estudar. O problema é que não há vaga, não há oportunidade suficiente para todos. A todos querem trabalhar, todos querem estudar, e aí é nosso papel até sair em defesa desses direitos, porque não, aquele apenado não deve ser jogado aos leões, trancado às chaves e pronto. Quem está livre de um erro, né? Eu trouxe aí para vocês exemplos de que 2 taças de vinho ou 2 copos de cerveja você pode ser considerado um criminoso. E aí, né? O que será feito de você? Lança-se aí às trevas e se esquece? Não. Todos têm direito de arrependimento, todos têm direito de uma segunda chance. Então, notem aí que o papel do advogado criminalista é extenso, talvez uma fala só seria insuficiente, mas nós vamos, através desses vídeos, trazer não só características do advogado criminalista, mas alguns detalhes de toda a sua atuação.